Vamos começar o programa falando sobre um ponto que é muito importante aí para quem quer viver bem, que é o sono. Tem muita gente aí tendo o seu sono comprometido e isso termina gerando muitos prejuízos, não só para a saúde, mas para a qualidade de vida como um todo. Estou recebendo o Dr. Bruno Lacerda, psiquiatra, especialista aí nessa área de sono, e a gente vai bater um papo para ajudar você a dormir bem, porque isso é fundamental para a sua saúde. Bom dia, Dr. Bruno, bem-vindo mais uma vez aqui no programa, né? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Então, doutor Bruno, quais são os principais problemas que as pessoas estão enfrentando hoje para ter aí esse sono comprometido? O que é que está atrapalhando tanto o nosso sono? Mundialmente, nós sabemos que pelo menos 45% da população do planeta apresenta uma insatisfação com o sono. Aqui no Brasil, a Organização Mundial de Saúde estima que 40% da população já apresenta algum distúrbio. E o distúrbio mais comum é a insônia, seguido da apneia obstrutiva do sono, que é um distúrbio respiratório do sono. O que é que causa insônia? Quais são os fatores hoje que mais Nós falamos que existem fatores predisponentes, né? O indivíduo ele já apresenta uma genética favorável ao transtorno da insônia. Existe o fator precipitante, né? Muitas vezes um problema financeiro, um desajuste familiar, né? Problema social ou acadêmico, algum fator estressor que desencadeie, né, a patologia em si. E existe também um fator perpetuante, que muitas vezes o paciente ele começa a apresentar mudanças de seu comportamento, porque se começa a não dormir bem, a gente sabe que durante o dia vai haver prejuízo. Então, muitas vezes, o indivíduo começa a fazer uso de estimulantes, à noite começa a querer fazer uso por vezes de álcool, né, de bebidas alcoólicas, de uma medicação de um amigo, e isso pode começar a gerar prejuízos, pois esse tipo de medicamento, principalmente o tarja preta ou mesmo o álcool, que são substâncias que podem causar dependência, elas geram tolerância, o cérebro se adapta com a dose, a princípio a pessoa começa a dormir e depois passa a não dormir. E isso aí vai gerando um problema mais sério. A gente fala muito de higiene do sono, né? Aquela questão de você preparar o ambiente. Como é que seria essa preparação? O que é que as pessoas devem levar em consideração? Quando a gente está diante de um paciente que ele apresenta insônia, nós vamos em busca primeiro de alguns hábitos e comportamentos que podem estar impactando no sono dele. Um deles seria isso, o uso de estimulantes, né? Muitas vezes o uso de medicamentos que causam dependência, muitas vezes o paciente já começa a apresentar uma dependência ao uso daquela substância e não consegue dormir mesmo em uso dela. E à noite a gente orienta que o paciente comece a apresentar uma rotina relaxante. Então evitar o uso de estimulantes, cafeína após 5 da tarde, o uso de nicotina, chá verde, refrigerantes tipo cola. E também, na hora de dormir, evitar a luz de tela, o que é muito comum hoje, né? O uso de smartphones e qualquer equipamento eletrônico que tenha essa luz branca. Isso impede a liberação de melatonina, atrasando a fase do sono. A questão da prática de exercícios, né? Eu falo que eu treino de manhã cedinho, então isso para mim é maravilhoso, que à noite realmente eu estou com sono, mas porque eu acordo cedo. Quem treina à noite tem esse sono prejudicado? A gente orienta que pelo menos tem um intervalo de 3 horas, o horário que faz a atividade física para o horário que vai dormir, porque na verdade ocorre um aumento da temperatura corporal e isso não favorece a nossa fisiologia, pois quando a gente inicia o primeiro estágio do sono, que é o sono não REM, N1, há uma queda de temperatura e como houve essa atividade próximo ao horário de dormir, então há uma maior dificuldade, né, essa diminuição de temperatura e início do sono. É por isso que na hora do almoço nós temos também fisiologicamente uma necessidade, né, muitas vezes a gente apresenta uma certa sonolência entre o período de meio-dia a 2 horas da tarde, porque também fisiologicamente a gente apresenta essa queda de temperatura. É bom dormir nesse horário? Quem puder? Quem não apresenta nenhum distúrbio, né, relacionado ao sono, principalmente insônia, a gente orienta que não durma durante o dia, porque a gente vai acumulando uma substância no sistema nervoso central que chama adenosina, e essa substância ela vai aumentando a pressão do sono à noite. Então aí a gente vai orientar nesse sentido. Mas para uma pessoa que ela tem essa necessidade e que ela está apresentando um prejuízo funcional em virtude da insônia, a gente orienta que ela tire um cochilo de 30 minutos. E aí coloque lá um despertador, né, um alarme para reconduzir a sua vida.
Doutor Bruno, já que a gente está falando aí da questão da insônia, depois a gente fala um pouquinho da apneia do sono. Como é que é o tratamento? Ou como é que é diagnosticado que essa insônia pode ter uma causa fisiológica? Como é que se dá o tratamento? Na verdade, assim, como a insônia é o transtorno mais comum, um estudo realizado no estado de São Paulo observou-se que 70% das pessoas que foram entrevistadas nesse estudo apresentavam alguma insatisfação com o sono. Mas uma coisa é a gente observar o que realmente é um transtorno e o que são sintomas isolados. Porque para configurar o transtorno da insônia, o indivíduo tem que ter pelo menos, durante a semana, 3 dias em que ele não durma bem por pelo menos 3 meses, para configurar um transtorno crônico, né? Que aí a insônia ela se cronificou e aí ela vai começar realmente a gerar um dano para essa pessoa. Então, a princípio, a gente observa os hábitos de vida, se existe algum hábito ou comportamento que está impactando, né, no sono dessa pessoa. A gente vai trabalhar a higiene do sono, dormir no quarto escuro, em silêncio, uma temperatura agradável para a pessoa. A gente orienta muitas vezes que a pessoa tome um banho morno, faça uma leitura. Esse banho morno é importante porque o corpo percebe que houve um aumento de temperatura e ele mesmo vai resfriar, já favorecendo aquele momento em que vai haver uma indução do sono. Um fato importante também é quando o paciente ele passa a ler, porque o fato de ir para a cama e começar a achar que não vai dormir, porque esse é um fator perpetuador da insônia, é a ansiedade que é gerada com esse fato. Então, quando a gente solicita que o paciente faça uma leitura, ele não vai estar olhando para uma tela, né, para o seu celular ou para a televisão, e vai estar quebrando essa parte cognitiva, porque ele não vai estar pensando que talvez não vá dormir. Olha aí que coisa boa. Antes a gente tinha esse hábito, né? Todo mundo lia antes de dormir, mas hoje pega o telefone, já fica ali na cabeceira da cama. Isso atrapalha demais. Isso. E o que a gente sabe também, os estudos apontam para isso. Quem vive mais e melhor é quem vive ritmado. Então a gente orienta também que as pessoas tenham um horário, uma rotina, né? Tem um horário para dormir, um horário para acordar, um horário que sinalize também para o organismo, principalmente as principais refeições, porque nós temos um relógio biológico. Então é importante que a gente sinalize para o organismo que nós estamos vivendo de forma sincronizada. E os estudos apontam para isso. Quem vive dessa forma vive mais e melhor. Inclusive, se a gente conseguir também fazer com que esse ritmo ele se alargue até os finais de semana, né, que é mais difícil, né? As pessoas quebram, né? Quebram, que a gente chama de jet lag social. Vive ritmado durante a semana, mas no final de semana muitas vezes sai de madrugada e dorme mais tarde e aí tem esse desequilíbrio. Doutor Bruno, rapidinho, sobre a apneia do sono, a gente sabe que tem aquele CPAP, né, que chama CPAP, tem um aparelho, mas como é que as pessoas podem identificar que elas têm apneia do sono e como buscar esse tratamento? A apneia do sono é o segundo transtorno mais comum dentro do âmbito dos distúrbios do sono e os pacientes que são eleitos para esse tipo de tratamento são os pacientes que apresentam apneia moderada ou severa, né? E isso faz com que haja várias pausas respiratórias ao longo da noite, fazendo com que haja um aumento do trabalho cardíaco. E aí essas pessoas elas devem fazer, né, um exame, que é o exame de polissonografia. A partir daí a gente pode dar o diagnóstico, junto com a clínica, né, que o paciente apresenta. Apesar de dormir a noite inteira, ele se sente muito cansado no dia seguinte, fadigado, sonolento, irritado. E a partir dessa queixa e associado ao exame, nós vamos iniciar o tratamento. Em geral, é perda de peso, que a gente sabe que a gente vive uma epidemia aí, né, de sobrepeso e obesidade. E, em geral, esses pacientes apresentam sobrepeso. A gente vai ter que trabalhar nisso. E o aparelho, ele vai impedir tanto desse paciente roncar, porque já mostra que está havendo um estreitamento da via aérea, por isso que há esse ruído respiratório, quanto que haja pausas respiratórias. O aparelho ele emite um fluxo de ar positivo, impedindo que haja um colabamento da via. E aí a pessoa consegue ter a noite de sono tranquila. Isso, aí é impressionante, porque quando os pacientes eles se adaptam com o aparelho, a maior dificuldade realmente é a adesão ao aparelho, porque o paciente vai dormir com uma máquina, uma máscara, uma máquina ao seu lado e uma máscara. Então a dificuldade maior é nessa adesão. Mas assim que ocorre essa adesão, ele percebe
como a qualidade do sono melhorou, como ele se sente revigorado. A gente sabe que à noite é importante que a gente tenha todos os estágios do sono, e em virtude dessa doença, quando o indivíduo ele aprofunda o sono, que chega num estágio que a gente chama de sono de ondas lentas, ele tem uma pausa respiratória, porque houve um relaxamento importante do corpo. Aí volta tudo de novo. E aí ele desperta e vai reiniciar. Muitas vezes ele não se dá conta, a gente chama de microdespertar. Só que ele passa a apresentar isso toda a noite. E aí no dia seguinte ele está bem cansado. Um fato curioso também é porque muitas vezes o indivíduo acha que tomando um medicamento ele vai melhorar o seu sono, que ele está percebendo que tem alguma coisa errada, que o sono dele não repara. E aí ele começa a fazer uso de algum medicamento. Qualquer medicamento sedativo, ele vai piorar ainda mais essa condição, porque vai relaxar mais essa musculatura e aí o paciente vai apresentar mais pausas respiratórias e no dia seguinte uma maior repercussão. E o risco, né, também, que a apneia também gera risco para a saúde. Gera risco para a saúde. À noite a gente libera um hormônio, que é a leptina. Na verdade, vai se gerando uma bola de neve, porque como ele não dorme bem, ele não libera a leptina, que é um hormônio sacietogênico, então ele tem mais fome durante o dia, ele ganha mais peso, vai ter mais pausas respiratórias e aí vai havendo uma repercussão de resistência à insulina, né, diabetes mellitus tipo 2, problemas relacionados a infarto agudo do miocárdio, ou mesmo algum problema relacionado a um insulto do sistema nervoso central. Então, olha aí, gente, vamos dormir bem, né, doutor Bruno? Isso mesmo. Obrigada, volte sempre aqui no nosso programa, sempre. Estamos de portas abertas. Obrigado mais uma vez. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já já tem mais Viver Bem para você.